Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 4, verso 1. Ao ouvir Suta Goswami falar desse modo, Shaunaka Muni, que era o mais velho e erudito líder de todos os rishis ocupados naquela prolongada cerimônia sacrificial, congratulou-se com Suta Goswami, dirigindo-se a ele da seguinte maneira. Significado: em um encontro de homens eruditos, quando se fazem congratulações ou saudações ao orador, as qualificações do congratulador devem ser as seguintes. Ele deve ser o líder da casa e o homem mais velho. Ele também tem que ser vastamente erudito. Sri Shaunaka Rishi tinha todas essas qualificações, e assim levantou-se para apresentar congratulações a Sri Suta Goswami, por este ter expresso o desejo de apresentar o Srimad Bhagavatam exatamente como ouvira de Shukadev Goswami, e como compreendera pessoalmente. Compreensão pessoal não significa que uma pessoa deve, por vaidade, tentar mostrar sua própria erudição, tentando superar o acharya anterior. Ela deve ter plena confiança no acharya anterior e, ao mesmo tempo, deve compreender o tema tão bem que possa apresentá-lo de maneira adequada às circunstâncias particulares. O propósito original do texto deve ser mantido. Nenhum significado obscuro deve ser dele extraído. Todavia, ele deve ser apresentado de maneira interessante para a compreensão da audiência. Isso se chama realização. O líder da assembleia, Shaunaka, podia estimar o valor do orador, Sri Suta Goswami, simplesmente pelo seu proferir de Yathaditam e Yathamati. E, portanto, ele teve muito prazer em congratular-se com ele em êxtase. Nenhum homem erudito deve desejar ouvir uma pessoa que não represente o acharya original. Desse modo, o orador e a audiência eram fidedignos nesse encontro, onde o Bhagavatam estava sendo recitado pela segunda vez. Este deve ser o padrão de recitação do Bhagavatam, para que o verdadeiro propósito possa ser alcançado sem dificuldade. A menos que essa situação seja criada, a recitação do Bhagavatam para propósitos estranhos é esforço inútil, tanto para o orador quanto para a audiência. Verso 2. Shaunaka disse: Ó Suta Goswami, tu és o mais afortunado e respeitado entre todos aqueles que podem falar e recitar. Relata, por favor, a piedosa mensagem do Srimad Bhagavatam, que foi proferida pelo grande e poderoso sábio Shukadev Goswami. Significado: Shaunaka Goswami dirige-se aqui 2 vezes a Suta Goswami, em sinal de grande júbilo, porque ele e os membros da Assembleia estavam ansiosos por ouvir o texto do Bhagavatam proferido por Shukadev Goswami. Eles não estavam interessados em ouvi-lo de uma pessoa farsante, que o interpretasse a seu próprio modo, para satisfazer seus propósitos pessoais. Geralmente, os assim chamados recitadores do Bhagavatam são ou leitores profissionais, ou assim chamados impersonalistas eruditos, que não podem penetrar nas atividades pessoais e transcendentais da pessoa suprema. Tais impersonalistas distorcem alguns significados do Bhagavatam para corresponder e apoiar seus pontos de vista impersonalistas, e os leitores profissionais vão imediatamente ao 10º canto para explicar incorretamente a parte mais confidencial dos passatempos do Senhor. Nenhum desses recitadores são pessoas fidedignas na recitação do Bhagavatam. Somente alguém
que esteja preparado para apresentar o Bhagavatam à mesma luz de Shukadev Goswami, e somente aqueles que estejam preparados para ouvir Shukadev Goswami e seu representante são participantes autênticos na discussão transcendental do Srimad Bhagavatam. Verso 3. Quando e onde esta literatura primeiramente apareceu? E por que foi compilada? De onde Krishna Dvapayana Vyas, o grande sábio, obteve inspiração para compilá-la? Significado. Por ser o Srimad Bhagavatam a contribuição especial de Srila Vyasadeva, o erudito Shaunaka Muni faz muitas perguntas sobre ele. Eles sabiam que Srila Vyasadeva já havia explicado o texto dos Vedas de várias maneiras, até explicá-lo como Mahabharata. O Srimad Bhagavatam é transcendental a todos eles, porque nada tem a ver com qualquer coisa mundana. Assim, as perguntas são muito inteligentes e relevantes. Verso 4. Seu filho, de Vyasadeva, era um grande devoto, um monista equilibrado, cuja mente estava sempre concentrada no monismo. Ele era transcendental às atividades mundanas, porém, sendo retraído, parecia uma pessoa ignorante. Significado. Srila Shukadev Goswami era uma alma liberada, e desse modo permanecia sempre alerta para não cair na armadilha da energia ilusória. No Bhagavad Gita, esta precaução é muito lucidamente explicada. A alma liberada e a alma condicionada têm diferentes ocupações. A alma liberada está sempre ocupada no caminho progressivo da realização espiritual, que é assim como um sonho para a alma condicionada. A alma condicionada não pode imaginar as verdadeiras ocupações da alma liberada. Enquanto a alma condicionada continua sonhando relativamente às ocupações espirituais, a alma liberada está desperta. De modo semelhante, a ocupação da alma condicionada parece um sonho para a alma liberada. A alma condicionada e a alma liberada podem estar aparentemente na mesma plataforma, mas, na verdade, elas estão diversamente ocupadas, e sua atenção está sempre alerta, ou para o gozo dos sentidos, ou para a autorrealização. A alma condicionada está absorta na matéria, ao passo que a alma liberada é completamente indiferente à matéria. Essa indiferença é explicada do seguinte modo. Verso 5. Quando Sri Vyasadeva seguia seu filho, jovens e belas donzelas, que se banhavam nuas, cobriram seus corpos com roupas, muito embora Sri Vyasadeva não estivesse nu. Mas elas não fizeram o mesmo quando seu filho passou. O sábio perguntou sobre isso, e as jovens donzelas responderam que seu filho estava purificado, e ao olhá-las não fazia distinção entre o masculino e o feminino. Mas o sábio fazia tais distinções. Significado. No Bhagavad Gita 5.18, está dito que um sábio erudito vê com igualdade um erudito e nobre brahmana, um chandala, comedor de cachorro, um cachorro ou uma vaca, devido à sua visão espiritual. Srila Shukadev Goswami alcançou este estágio, de forma que ele não via macho nem fêmea. Ele via do mesmo modo, embora sob roupagens diferentes, todas as entidades vivas. As moças que estavam se banhando podiam entender a mente de um homem simplesmente por estudar seu procedimento. Assim como por olhar uma criança, podemos ver quão inocente ela é. Shukadev Goswami era um jovem rapaz de 16 anos de idade, e portanto todas as partes de seu corpo estavam desenvolvidas. Ele também estava nu, assim como as donzelas.
mas porque Shukadev Goswami era transcendental às relações sexuais, ele parecia muito inocente. As moças, através de suas qualificações especiais, puderam sentir isso de imediato e, portanto, não se importaram muito com ele. Mas quando seu pai passou, as moças vestiram-se rapidamente. As moças eram exatamente como suas filhas ou netas. Todavia, elas reagiram à presença de Vyasadeva, de acordo com o costume social, porque Srila Vyasadeva desempenhava o papel de chefe de família. Um chefe de família tem que distinguir entre masculino e feminino, pois de outra maneira não pode ser um chefe de família. Devemos, portanto, tentar entender a posição da alma espiritual, sem nenhum apego ao masculino e feminino. Enquanto houver tal distinção, não se deve tentar ser um sannyasi como Shukadev Goswami. Pelo menos teoricamente, deve-se estar convencido de que uma entidade viva não é macho nem fêmea. A aparência externa é feita de matéria pela natureza material, para atrair o sexo oposto e assim manter-nos enredados na existência material. A alma liberada está acima dessa distinção pervertida. Ela não distingue entre um ser vivo e outro. Para ela, eles são um e o mesmo espírito. A perfeição desta visão espiritual é o estágio liberado. E Srila Shukadev Goswami alcançou esse estágio. Srila Vyasadeva também estava no estágio transcendental, mas porque estava na condição de chefe de família, ele não se fazia passar por uma alma liberada, por uma questão de costume. Verso 6. Como foi ele, Srila Shukadev, o filho de Vyas, reconhecido pelos cidadãos quando entrou na cidade de Hastinapura, Nova Delhi, após vaguear, com aparência de louco, mudo e retardado, pelas províncias de Kuru e Jangala. Significado: a atual cidade de Delhi era anteriormente conhecida como Hastinapur, porque ela foi inicialmente fundada pelo rei Hasti. Após deixar o lar paterno, Goswami Shukadeva estava vagueando como um louco, e por isso era muito difícil para os cidadãos reconhecê-lo em sua elevada posição. Um sábio não é, portanto, reconhecido pela visão, mas pela audição. Devemos nos aproximar de um sadhu ou grande sábio, não para vê-lo, mas para ouvi-lo. Se alguém não está preparado para ouvir as palavras de um sadhu, não tira daí o mínimo proveito. Shukadev Goswami era um sadhu que podia falar sobre as atividades transcendentais do Senhor. Ele não era capaz de satisfazer os desejos de cidadãos ordinários, mas ficava reconhecido quando falava sobre o tema do Bhagavatam e nunca tentava fazer truques como um mágico. Externamente, ele parecia um louco, mudo e retardado. Mas, de fato, era a personalidade transcendental mais elevada. Verso 7. Como aconteceu de o rei Parikshit encontrar esse grande sábio, tornando possível que essa grande essência transcendental dos Vedas, Bhagavatam, fosse cantada por ele. Significado: aqui se declara que o Srimad Bhagavatam é a essência dos Vedas. Ele não é uma história imaginária, como às vezes é considerado por homens desautorizados. Ele é também conhecido como Shuka Samhita, ou o hino védico proferido por Sri Shukadev Goswami, o grande sábio liberado. Verso 8. Ele, Shukadev Goswami, estava acostumado a permanecer à porta de um chefe de família apenas o tempo suficiente para a ordenha de uma vaca.
e ele o fazia apenas para santificar a residência. Significado: Shukadev Goswami encontrou-se com o imperador Parikshit e explicou o texto do Srimad Bhagavatam. Ele não estava acostumado a ficar na residência de um chefe de família por mais de meia hora, o tempo de ordenha de uma vaca, e costumava apenas receber esmolas do afortunado chefe de família. Fazia isto para santificar a residência através de sua presença auspiciosa. Portanto, Shukadev Goswami é um pregador ideal, estabelecido na posição transcendental. De suas atividades, aqueles que estão na ordem de vida renunciada e dedicados à missão de pregar a mensagem do Supremo devem aprender que não têm interesses com chefes de família, salvo e exceto o de iluminá-los com o conhecimento transcendental. Esse pedido de esmola aos chefes de família deve ser feito com o propósito de santificar-lhes o lar. Alguém que está na ordem de vida renunciada não deve ser seduzido pelo fulgor das posses mundanas de um chefe de família, e assim tornar-se subordinado a homens mundanos. Para uma pessoa que está na ordem de vida renunciada, isso é mais perigoso que beber veneno e cometer suicídio. Verso 9. É dito que Maharaj Parikshit é um grande devoto de primeira classe do Senhor, e que seu nascimento e atividades são todos maravilhosos. Por favor, fale-nos sobre ele. Significado: o nascimento de Maharaj Parikshit é maravilhoso, porque no ventre de sua mãe ele foi protegido pela personalidade de Deus, Sri Krishna. Suas atividades também são maravilhosas, porque ele castigou Kali, que tentava matar uma vaca. Matar vacas significa dar cabo da civilização humana. Ele queria proteger a vaca de ser morta pelo grande representante do pecado. Sua morte também é maravilhosa, porque ele recebeu notícia prévia de sua morte, o que é maravilhoso para qualquer ser mortal. E assim ele preparou-se para morrer, sentando-se à margem do Ganges e ouvindo as atividades transcendentais do Senhor. Durante todos os dias em que ouviu o Bhagavatam, ele não comeu, nem bebeu, tampouco dormiu por um momento. Assim, tudo que diz respeito a ele é maravilhoso, e suas atividades são dignas de ser ouvidas atentamente. Aqui se expressa o desejo de ouvir sobre ele de maneira detalhada. Verso 10. Ele foi um grande imperador e possuiu todas as opulências no reino que herdou. Ele era tão exaltado que estava sempre aumentando o prestígio da dinastia Pandu. Porque ele abandonou tudo para sentar-se às margens do Ganges e jejuar até a morte. Significado: Maharaj Parikshit era o imperador do mundo e de todos os mares e oceanos, e não teve que se dar ao trabalho de conquistar tal reino por seu próprio esforço. Ele o herdou de seu avô Maharaj Yudhishthira e irmãos. Além disso, ele estava indo bem na administração, e era digno do bom nome de seus antepassados. Consequentemente, não havia nada indesejável em sua opulência e administração. Então, por que abandonaria ele todas essas circunstâncias favoráveis e sentar-se-ia às margens do Ganges, jejuando até a morte? Isso é de espantar, e portanto todos estavam ansiosos por conhecer o motivo. Verso 11. Ele era um imperador tão grandioso que todos os seus inimigos costumavam vir prostrar-se a seus pés e entregar todas as riquezas para o próprio benefício deles. Ele era pleno de juventude e força, e possuía insuperáveis opulências reais. Por que quis ele abandonar tudo, inclusive sua vida? Significado: não havia nada indesejável em sua vida. Ele era um homem em plena juventude,
e poderia desfrutar da vida com poder e opulência. Portanto, não havia motivo para retirar-se da vida ativa. Não havia dificuldade em coletar os impostos estatais, porque ele era tão poderoso e cavalheiresco a ponto de seus inimigos costumarem vir até ele, prostrarem-se a seus pés e entregarem toda a riqueza para seu próprio benefício. Maharaj Parikshit era um rei piedoso. Ele conquistou seus inimigos e, portanto, o reino estava cheio de prosperidade. Havia bastante leite, cereais e metais, e todos os rios e montanhas estavam cheios de potência. Assim, materialmente, tudo era satisfatório. Portanto, não havia motivo de precocemente abandonar seu reino e sua vida. Os sábios estavam ansiosos por ouvir sobre isso. Verso 12. Aqueles que estão devotados à causa da personalidade de Deus vivem apenas para o bem-estar, desenvolvimento e felicidade dos outros. Eles não visam a nenhum interesse egoísta. Assim, muito embora o imperador Parikshit estivesse livre de todo apego às posses mundanas, como poderia abandonar seu corpo mortal, que era o refúgio dos outros? Significado: Parikshit Maharaj era um rei e chefe de família ideal, porque era um devoto da personalidade de Deus. Um devoto do Senhor automaticamente tem todas as boas qualificações, e o imperador era um exemplo típico disso. Pessoalmente, ele não tinha nenhum apego a nenhuma das opulências mundanas que possuía. Mas uma vez que ele era rei, para o completo benefício de seus cidadãos, estava sempre ocupado a serviço do bem-estar público, não somente para o bem desta vida, mas também para o da próxima. Ele não permitia matadouros ou matança de vacas. Não era um administrador tolo e parcial que cuidasse da proteção de um ser vivo e permitisse a morte de outro. Por ser um devoto do Senhor, ele sabia perfeitamente bem como conduzir sua administração para a felicidade de todos, homens, animais, plantas e todas as criaturas vivas. Ele não estava egoisticamente interessado. O egoísmo é ou concentrado ou estendido. Ele não tinha nenhum dos dois. Seu interesse era comprazer a verdade suprema, a personalidade de Deus. O rei é o representante do Senhor Supremo, e, portanto, o interesse do rei tem que ser idêntico ao interesse do Senhor Supremo. O Senhor Supremo quer que todos os seres vivos sejam obedientes a ele, e, deste modo, tornam-se felizes. Portanto, o interesse do rei é guiar todos os súditos de volta ao reino de Deus. Compreende-se a partir disso que as atividades dos cidadãos devem ser de tal maneira coordenadas que eles possam finalmente voltar ao lar, voltar ao Supremo. Sob a administração de um rei representativo de Deus, o reino fica pleno de opulência. Naquela época, os seres humanos não precisavam comer animais. Havia muitos grãos alimentícios, leite, frutas e vegetais para que os seres humanos, bem como os animais, pudessem comer suntuosamente e até a plena satisfação. Quando todos os seres vivos ficam satisfeitos com alimento e abrigo, e obedecem às leis prescritas, não pode haver nenhum distúrbio entre um ser vivo e outro. O imperador Parikshit era um rei digno, e por isso todos eram felizes durante seu reinado. Verso 13. Sabemos que tu és versado no significado de todos os temas, com exceção de algumas partes dos Vedas. E assim, podes explicar claramente as respostas a todas as perguntas que acabamos de fazer-te. Significado: a diferença entre os Vedas
e os Puranas é como a diferença entre os Brahmanas e os Parivrajacas. Os Brahmanas destinam-se a presidir alguns sacrifícios fruitivos mencionados nos Vedas, mas os Parivrajakacharyas, ou pregadores eruditos, destinam-se a disseminar o conhecimento transcendental entre todas as classes de pessoas. Sendo assim, os Parivrajakacharyas nem sempre são hábeis em pronunciar os mantras védicos, tais como praticados sistematicamente, com entonação e métrica, pelos Brahmanas, que se destinam a presidir os rituais védicos. Todavia, não se deve considerar que os Brahmanas sejam mais importantes que os pregadores itinerantes. Eles são simultaneamente iguais e diferentes, porque destinam-se ao mesmo fim, de diferentes maneiras. Também não há diferença entre os mantras védicos e aquilo que é explicado nos Puranas e Itihasa. Segundo Srila Jiva Goswami, menciona-se no Madhyandina Shruti que todos os Vedas, a saber, o Sama, Atharva, Rig, Yajur, Puranas, Itihasas, Upanishads, etc., são emanações da respiração do Ser Supremo. A única diferença é que a maioria dos mantras védicos começam com Pranava Omkara, e se requer algum treino para praticar a pronúncia métrica dos mantras védicos. Mas isto não significa que o Srimad Bhagavatam é de menor importância que os mantras védicos. Pelo contrário, ele é o fruto maduro de todos os Vedas, como foi declarado anteriormente. Além disso, a alma mais perfeitamente liberada, Srila Shukadev Goswami, está absorto no estudo do Bhagavatam, apesar de já ser autorrealizado. Srila Sutta Goswami está seguindo seus passos, e por isso sua posição não é em nada menos importante, porque ele não era hábil em cantar mantras védicos com pronúncia métrica, o que depende mais de prática do que de verdadeira compreensão. A compreensão é mais importante que o cantar semelhante ao de um papagaio. Verso 14. Sutta Goswami disse: quando o segundo milênio sobrepôs-se ao terceiro, o grande sábio Vyasadeva nasceu de Parashara, no ventre de Satyavati, a filha de Vasu. Significado: os 4 milênios, a saber Satya, Dwapara, Treta e Kali, sucedem em ordem cronológica. Mas às vezes há uma sobreposição. Durante o regime de Vaisvavata Manu, houve uma sobreposição na 28ª sucessão dos 4 milênios, e o terceiro milênio apareceu antes do segundo. Neste milênio particular, o Sr. Sri Krishna também desce, e por causa disso houve certa alteração particular. A mãe do grande sábio era Satyavati, a filha de Vasu, pescador, e o pai era o grande Parashara Muni. Esta é a história do nascimento de Vyasadeva. Todo milênio é dividido em 3 períodos, e cada período chama-se um Sandhya. Vyasadeva apareceu no terceiro Sandhya desta era em particular. Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 4, verso 15. Certa vez, ele, Vyasadeva, logo ao nascer do sol, tomou sua ablução matinal nas águas do Sarasvati e sentou-se sozinho para concentrar-se. Significado: o rio Sarasvati corre na área de Badrikashrama, nos Himalaias. Dessa forma, o lugar indicado aqui é Samyapras, em Badrikashrama, onde Sri Vyasadeva reside. Verso 16. O grande sábio Vyasadeva viu anomalias nas funções do milênio,
Isso acontece na Terra em diferentes eras, devido a forças invisíveis no decorrer do tempo. Significado: os grandes sábios, como Vyasadeva, são almas liberadas, e por isso eles podem ver claramente o passado e o futuro. Assim, ele pôde ver as futuras anomalias na era de Kali, e de acordo com isso ele fez diferentes arranjos para que as pessoas em geral pudessem executar uma vida progressiva nesta era, que é cheia de escuridão. As pessoas desta era em geral estão muito interessadas na matéria, que é temporária. Devido à ignorância, elas são incapazes de darem valor às dádivas da vida e iluminarem-se com conhecimento espiritual. Versos 17 e 18. O grande sábio, que estava plenamente equipado em conhecimento, pôde ver, através de sua visão transcendental, a deterioração de tudo que é material, devido à influência da era. Ele pôde ver também que as pessoas infiéis em geral teriam reduzida sua duração de vida e seriam impacientes devido à falta de bondade. Desse modo, ele procurou o bem-estar dos homens em todos os status e ordens de vida. Significado: as forças imanifestas do tempo são tão poderosas que reduzem toda a matéria ao esquecimento no devido curso. Em Kali Yuga, o último milênio de um ciclo de 4 milênios, o poder de todos os objetos materiais deteriora-se pela influência do tempo. Nesta era, a duração do corpo material das pessoas em geral é muito reduzida, o mesmo acontecendo com a memória. A ação da matéria também não tem tanto incentivo. A terra não produz grãos alimentícios nas mesmas proporções de outras eras. A vaca não dá tanto leite quanto costumava dar anteriormente. A produção de frutas e vegetais é menor que antes. Desse modo, todos os seres vivos, tanto homens quanto animais, não têm abundante e nutritiva alimentação. Devido à carência de tantos recursos vitais, a duração de vida é naturalmente reduzida. A memória é curta, a inteligência é débil, as relações mútuas são cheias de hipocrisia, e assim por diante. O grande sábio Vyasadeva pôde ver isso através de sua visão transcendental. Assim como um astrólogo pode ver o futuro de um homem, ou um astrônomo pode predizer os eclipses solares e lunares, as almas liberadas, que podem ver através das escrituras, podem predizer o futuro de toda a humanidade. Elas podem perceber isso devido à sua visão aguçada pela realização espiritual. E todos esses transcendentalistas, que são naturalmente devotos do Senhor, estão sempre ansiosos por estar a serviço do bem-estar das pessoas em geral. Eles são os verdadeiros amigos das pessoas em geral, ao contrário dos ditos líderes públicos, que são incapazes de ver o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nesta era, as pessoas em geral, bem como seus ditos líderes, são todos sujeitos desventurados, sem fé no conhecimento espiritual, e influenciados pela era de Kali. Eles andam sempre perturbados por várias doenças. Por exemplo, na era atual, há tantos doentes de tuberculose e hospitais de tuberculosos, mas antigamente não era assim, porque os tempos não eram tão desfavoráveis. Os homens desventurados desta era relutam sempre em dar acolhida aos transcendentalistas, que são representantes de Srila Vyasadeva, e trabalhadores desinteressados, sempre ocupados em planejar algo que possa ajudar a todas as pessoas, em todos os status e ordens de vida. Os maiores filantropos são aqueles transcendentalistas que representam a missão de Vyasa, Narada, Madhva, Chaitanya, Rupa, Sarasvati, etc. Eles são todos um e o mesmo. As personalidades podem ser diferentes, mas o objetivo da missão
é o mesmo, a saber, levar as almas caídas de volta ao lar, de volta ao Supremo. Verso 19. Ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram os meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas. E para simplificar o processo, ele dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. Significado. Anteriormente, havia apenas um Veda, chamado Yajur, e as 4 divisões de sacrifícios eram ali especificamente mencionadas. Mas, para fazê-los ainda mais exequíveis, o Veda foi dividido em 4 tipos de sacrifício, apenas para purificar o serviço ocupacional das 4 ordens. Além dos 4 Vedas, a saber, Rig, Yajur, Sama e Atharva, há os Puranas, o Mahabharata, Samhitas, etc., que são conhecidos como o 5º Veda. Sri Vyasadeva e seus muitos discípulos foram todos personalidades históricas, e eles eram muito bondosos e compassivos com as almas caídas desta era de Kali. Sendo assim, os Puranas e o Mahabharata foram tirados de fatos históricos relatados, que explicavam o ensinamento dos 4 Vedas. Não há motivo para dúvidas sobre a autoridade dos Puranas e Mahabharata como partes integrantes dos Vedas. No Chandogya Upanishad 7.1.4, os Puranas e o Mahabharata, geralmente conhecidos como histórias, são mencionados como o 5º Veda. Segundo Srila Jiva Goswami, esta é a maneira de verificar os respectivos valores das escrituras reveladas. Verso 20. As 4 divisões das fontes originais de conhecimento, os Vedas, foram feitas separadamente, mas os fatos históricos e histórias autênticas mencionados nos Puranas são chamados de 5º Veda. Verso 21. Após os Vedas serem divididos em 4 partes, Paila Rishi tornou-se o professor do Rig Veda, Jaimini o professor do Sama Veda, e Vaishampayana sozinho obteve a glória do Yajur Veda. Significado. Os diferentes Vedas foram confiados a diferentes acadêmicos eruditos, para que fossem desenvolvidos de várias maneiras. Verso 22. Ao Sumanta Muni Andira, que era um rishi muito devotado, foi confiado o Atharva Veda, e meu pai, Ramaharshana, ficou encarregado dos Puranas e registros históricos. Significado. Nos Shruti Mantras também se afirma que Angira Muni, estrito seguidor dos princípios rígidos dos Atharva Vedas, era o líder dos seguidores dos Atharva Vedas. Verso 23. Todos esses acadêmicos eruditos, por sua vez, transmitiram os Vedas que lhes foram confiados a seus muitos discípulos, bem como aos discípulos de 2ª e 3ª gerações. E assim surgiram os respectivos ramos dos seguidores dos Vedas. Significado. Os Vedas são a fonte original do conhecimento. Não há ramos de conhecimento, mundano ou transcendental, que não pertençam ao texto original dos Vedas. Eles simplesmente foram desdobrados em diferentes ramos. Foram originalmente transmitidos por grandes, respeitáveis e eruditos mestres. Em outras palavras, o conhecimento védico, fragmentado em diferentes ramos por diferentes sucessões discipulares, tem sido distribuído por todo o mundo. Ninguém, portanto, pode proclamar conhecimento independente, além dos Vedas. Verso 24.
Dessa forma, o grande sábio Vyasadeva, que é muito bondoso para com as massas ignorantes, editou os Vedas para que eles pudessem ser assimilados pelos homens pouco intelectuais. Significado: o Veda é um, e as razões para sua divisão em muitas partes são aqui explicadas. A semente de todo o conhecimento, ou Veda, não é um tema que possa ser facilmente entendido por qualquer homem comum. Há uma ressalva de que ninguém deve tentar aprender os Vedas se não for um Brahmana qualificado. Essa ressalva tem sido erroneamente interpretada de muitas maneiras. Uma classe de homens que reivindicam qualificação brahmânica simplesmente pelo seu nascimento na família de um Brahmana, alegam que o estudo dos Vedas é um monopólio apenas da casta brahmânica. Outra parte da população toma isso como injustiça para os membros de outras castas, que não nasceram em família brahmana. Mas ambos estão mal orientados. Os Vedas são temas que tiveram que ser explicados pelo próprio Senhor Supremo, a Brahmaji. Portanto, o tema é entendido por pessoas com excepcionais qualidades de bondade. Pessoas que estão nos modos da paixão e ignorância são incapazes de entender o tema dos Vedas. O objetivo último do conhecimento védico é Sri Krishna, a personalidade de Deus. Essa personalidade é muito raramente entendida por aqueles que estão nos modos da paixão e ignorância. Na Satya Yuga, todos estavam situados no modo da bondade. Gradualmente, o modo da bondade declinou durante a Treta e Dwapara Yugas, e a massa geral da população tornou-se corrupta. Na era atual, o modo da bondade é quase nulo, e assim, para a massa geral da população, o bondoso, poderoso sábio Srila Vyasadeva dividiu os Vedas em vários ramos, para que eles possam ser praticamente seguidos por pessoas menos inteligentes, situadas nos modos da paixão e ignorância. Isto se explica no próximo shloka, da seguinte forma. Verso 25. Por compaixão, o grande sábio achou sensatamente que isso iria capacitar os homens a atingirem o objetivo último da vida. Desse modo, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para as mulheres, trabalhadores e amigos dos duas vezes nascidos. Significado: os amigos das famílias dos duas vezes nascidos são aqueles que nascem em famílias de brahmanas, kshatriyas, vaixas ou as famílias espiritualmente cultas, mas que eles mesmos não são iguais a seus antepassados. Esses descendentes não são reconhecidos como tais, por falta de requisitos de purificação. As atividades purificatórias começam mesmo antes do nascimento de uma criança, e o processo reformatório de fecundação é chamado Garbhadana Samskara. Uma pessoa que não tenha se submetido a tal Garbhadana Samskara, ou planejamento familiar espiritual, não é aceita como sendo verdadeiro membro da família dos duas vezes nascidos. O Garbhadana Samskara é seguido de outros processos purificatórios, um dos quais é a cerimônia do cordão sagrado. Essa é realizada no momento da iniciação espiritual. Depois deste samskara particular, uma pessoa é corretamente chamada de duas vezes nascida. O primeiro nascimento é considerado aquele que ocorre durante o samskara de fecundação, e o segundo nascimento é considerado o que ocorre no momento da iniciação espiritual. Alguém que tenha sido capaz de submeter-se a esses importantes samskaras pode ser chamado de duas vezes nascido autêntico. Se o pai e a mãe não se submetem ao processo de planejamento familiar espiritual e simplesmente geram filhos movidos pela paixão,
esses filhos são chamados Dvijabandhus. Esses Dvijabandhus certamente não são tão inteligentes quanto os filhos de famílias regulares de 2 vezes nascidos. Os Dvijabandhus são classificados entre os Shudras e a classe feminina, que são por natureza menos inteligentes. Os Shudras e a classe feminina não precisam submeter-se a nenhum samskara, com exceção da cerimônia de casamento. A classe dos menos inteligentes são desprovidos de qualificações necessárias para entender o propósito dos Vedas transcendentais. Para eles, preparou-se o Mahabharata. O objetivo do Mahabharata é aplicar o propósito dos Vedas, e, portanto, dentro desse Mahabharata, coloca-se o resumo dos Vedas, ou seja, o Bhagavad Gita. As pessoas menos inteligentes estão mais interessadas em história do que em filosofia, e por isso a filosofia dos Vedas, sob a forma do Bhagavad Gita, é falado pelo Sr. Sri Krishna. Tanto Vyasadeva quanto o Sr. Krishna estão no plano transcendental, e, portanto, eles colaboram um com o outro, fazendo bem para as almas caídas desta era. O Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento védico. Ele é o primeiro livro de valores espirituais, assim como os Upanishads. A filosofia Vedanta é o tema de estudo para os espiritualmente graduados. Somente o estudante espiritualmente pós-graduado pode ingressar no serviço devocional, ou espiritual, ao Senhor. Esta é uma grande ciência, e o grande mestre é o próprio Senhor, sob a forma do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. E as pessoas por ele dotadas de poder podem iniciar outras no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Verso 26. Ó Brahmanas 2 vezes nascidos, embora ele se dedicasse a trabalhar para o completo bem-estar de todas as pessoas, sua mente ainda não estava satisfeita. Significado. Sri Vyasadeva se sentia insatisfeito dentro de si, embora tivesse preparado literaturas de valor védico para o completo bem-estar da massa geral da população. Era de se esperar que ele ficasse satisfeito com todas essas atividades, mas no final das contas, ele ainda não estava satisfeito. Verso 27. Assim, o sábio, estando com o coração insatisfeito, começou de imediato a refletir, porque conhecia a essência da religião, e disse para si mesmo. Significado. O sábio começou a buscar a causa de não estar com o coração satisfeito. A perfeição nunca é alcançada até que se esteja com o coração satisfeito. Essa satisfação do coração tem que ser procurada além da matéria. Versos 28 e 29. Eu tenho, sob estritos votos disciplinares, despretensiosamente adorado os Vedas, o mestre espiritual e o altar de sacrifício. Também me submeti às regulações e mostrei o significado da sucessão discipular, através da explicação do Mahabharata, pelo qual mesmo as mulheres, Shudras e outros, amigos dos 2 vezes nascidos, podem perceber o caminho da religião. Significado. Ninguém pode entender o significado dos Vedas sem ter se submetido a um estrito voto disciplinar e à sucessão discipular. Os Vedas, os mestres espirituais e o fogo de sacrifício devem ser adorados pelo candidato desejoso. Todas essas complexidades do conhecimento védico são sistematicamente apresentadas no Mahabharata, para a compreensão da classe feminina, da classe trabalhadora e dos membros desqualificados das famílias Brahmana, Kshatriya ou Vaishya. Nesta era, o Mahabharata é mais essencial que os Vedas originais. Verso 30.
Estou me sentindo incompleto, embora esteja plenamente dotado de tudo que é requerido pelos Vedas. Significado. Sem dúvida, Srila Vyasadeva era completo em todos os pormenores das realizações védicas. A purificação do ser vivo, submerso na matéria, faz-se possível através das atividades prescritas nos Vedas. Mas a realização final é diferente. A menos que ela seja alcançada, o ser vivo, muito embora plenamente equipado, não pode situar-se no estágio transcendentalmente normal. Srila Vyasadeva parecia ter perdido esse discernimento e, por isso, sentia insatisfação. Verso 31. Talvez seja porque não indiquei especificamente o serviço devocional ao Senhor, que é querido tanto pelos seres perfeitos quanto pelo Senhor infalível. Significado. Aqui, Srila Vyasadeva expressa com suas próprias palavras a insatisfação que estava sentindo. Ele a sentia por estar preocupado com a condição normal do ser vivo no serviço devocional ao Senhor. A menos que se esteja na condição normal de serviço, nem o Senhor, nem o ser vivo podem ficar plenamente satisfeitos. Esse defeito foi por ele sentido quando Narada Muni, seu mestre espiritual, veio a seu encontro. Isso se descreve da seguinte maneira. Verso 32. Como se mencionou antes, Narada chegou à cabana de Krishnadvapayana Vyas, às margens do Sarasvati, justamente quando ele estava se lamentando pelos seus defeitos. Significado. O vazio sentido por Vyasadeva não se devia à sua falta de conhecimento. Bhagavad Dharma é puramente serviço devocional ao Senhor, ao qual o monista não tem acesso. O monista não é incluído entre os Paramahamsas, os mais perfeitos da ordem de vida renunciada. O Srimad Bhagavatam está cheio de narrações das atividades transcendentais da personalidade de Deus. Embora Vyasadeva fosse uma divindade dotada de poder, ele ainda sentia insatisfação, porque em nenhuma de suas obras as atividades do Senhor estavam apropriadamente explicadas. A inspiração fora infundida por Sri Krishna diretamente no coração de Vyasadeva, e assim ele sentiu o vazio, como se explicou acima. Aqui se expressa definitivamente que sem o transcendental serviço amoroso ao Senhor, tudo é vazio. Mas no transcendental serviço ao Senhor, tudo é tangível, sem nenhuma tentativa separada de trabalho fruitivo ou especulação filosófica empírica. Verso 33. Com a auspiciosa chegada de Narada, Sri Vyasadeva levantou-se respeitosamente e o adorou, oferecendo-lhe veneração igual à que se dá a Brahmadi, o Criador. Significado. Viri significa Brahma, o primeiro ser vivo criado. Ele é o estudante original, bem como o mestre original dos Vedas. Ele aprendeu-os de Sri Krishna e ensinou-os primeiramente a Narada. Assim, Narada é o segundo Acharya na linha de sucessão discipular espiritual. Ele é o representante de Brahma e, portanto, é respeitado exatamente como Brahma, o pai de todas as vidas, regulações. De modo semelhante, todos os outros sucessivos discípulos na corrente são igualmente respeitados como representantes do mestre espiritual original. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, quarto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Aparecimento de Sri Narada.